Você pode sentar, pode tomar o seu assento. Que bom que você está aqui nessa noite. Diga para a pessoa que está ao seu lado, que bom que você está aqui essa noite. Amém, glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Confesso para vocês que eu não gosto muito desse inverno chuvoso, né? Eu gosto do inverno, mas não gosto desse inverno muito chuvoso. Mas faz parte do processo. Me lembro que em 2017 eu estava na capital do Paraguai, em Assunção, era uma cruzada de milagres num estádio de futebol. E aquele pastor africano, profeta já falecido, T.B. Joshua, começou a chover. E chover muito naquele estádio de futebol. E eu me lembro que eu estava com outros pastores aqui do Brasil. E imagina a gente grandão usando aquelas capinhas de plástico. A gente comprou, colocou, aquilo rasgou na mesma hora. E o pastor dizia para nós não repreender, o pastor africano dizia para nós não orar contra a chuva, porque chuva é bênção de Deus. E é verdade. E, gente, eu vi paralíticos andando naquela noite, foi um negócio assim sobrenatural, muita gente curada, pessoas soltando coletes, né, que tinham diagnóstico de escoliose, coluna torta. Foi um negócio assim extraordinário que me marcou em 2017. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, nós estamos no próximo domingo, nós vamos iniciar uma série. E nos próximos meses, até dezembro, nós vamos também ter uma imersão sobre o retorno das casas. Talvez tem muita gente nova, muita gente que desconhece isso, mas quando nós falamos sobre voltar nas casas, a gente está falando da essência da igreja. Diga comigo, a essência da igreja. Eu não estou falando de algo novo, eu não estou falando de algo que a seda está inventando, não é isso. Mas o que eu digo para vocês é a maneira como nós caminharemos como igreja. Nós já vivemos isso há 10 anos atrás e nós começamos num lugar pequeno, do lado de boates, ficamos 9 anos naquele lugar. E a seda caminhava entre 90 e 120 pessoas, durante 9 anos, entre 90 e 120 pessoas. Mas no ano de 2011 para 12, uma chave começou a virar em nós, como liderança e como igreja. Eu vou dizer o porquê disso. Se nós entendermos o porquê, qual é o nosso propósito como igreja e como pessoas, amém? Deixa eu falar algo para vocês sem te ofender. Se puder deixar todo o corredor aceso atrás, eu agradeço, gente. Deixa aquele corredor aceso. Obrigado. Presta atenção em algo que eu vou falar para vocês. O nosso propósito é passar adiante aquilo que nós recebemos. O quê? Os ensinamentos de Cristo. Caso contrário, nós nos tornamos pessoas ociosas. Assim é na nossa vida particular e normal. Porque, escute o que eu vou dizer para você. De que graça tem, nós recebemos poder de Deus, unção de Deus, se nós não repartirmos com as pessoas. E isso eu estou dizendo com que pessoas? Nossos amigos, nossos familiares, colegas de faculdade, colegas de trabalho. Nós temos uma missão, nós temos um propósito, e esse propósito ele precisa ser cumprido. O nosso propósito como pais, aqueles que já são pais, qual é o nosso propósito? Criar os nossos filhos. Esse foi o propósito dos nossos avós, passaram para os nossos pais passaram para nós. Aqueles que já são avós aqui na igreja, tem muitos avós aqui na igreja, e ontem foi o dia dos avós. Vamos aplaudir os vovôs aí da... Ontem foi o dia dos avós. Ô, glória. Bênção de Deus. Um dia eu chego lá, aleluia. Um dia eu chego lá. E a vida gira em torno de um propósito. E isso é um alvo poderoso. Pastor Everton vai iniciar, parece que são 3 ou 4 turmas do DP, que é o Despertar do Propósito, que é sobre um livro muito poderoso, que é 40 dias de propósito, né? Falando sobre uma vida com propósito, de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. E esse curso, online e presencial,
ele é interessante porque ele vai despertar em vocês algo muito poderoso para as próximas etapas que nós teremos como igreja e como ministério. Posso ouvir um amém? Amém. Quando eu digo voltar para cá, para as casas, irmãos, entenda o que eu vou dizer para você. É o fato de nós, eu sei que muita gente, por exemplo, está sentindo falta durante a semana, não tem culto, mas entenda, irmãos, é muito mais eficaz nós estarmos reunidos em pequenos grupos, em células, em grupos de crescimento, nós voltamos a chamar de células, nas casas, nos lares durante a semana, aonde nós podemos conversar entre um pequeno grupo, não é um grupo de 30, 40, 50 pessoas, não é uma congregação, é um grupo pequeno. Amém? 10, 12 pessoas, máximo aí, 13 é difícil, né, gente? Tem que ser 14, vamos botar, né? Então vamos passar para 14, né? Ninguém contra mim, ninguém me atirando nada aí, pelo amor de Deus. Né? Por quê? Porque aqui no auditório, eu tive que rir agora, perdão, gente. Às vezes eu me passo. Mas entenda, aqui no auditório, no grande grupo, não é interativo o culto. Então você não vai levantar uma pergunta e falar, pastor, é pecado fazer tatuagem? Mas você pode fazer essa pergunta no teu grupo pequeno. Estou dando um exemplo para você. E ali nós somos edificados de uma maneira muito mais eficaz e uma maneira muito mais poderosa. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Quando nós começarmos, muitas casas serão abertas. Amém, queridos? Muitas casas, apartamentos, em condomínios, em lugares onde esse pequeno grupo vai se reunir durante a semana. Então, entenda, mas eu já vivi isso. Amém, irmão, você vai viver um novo tempo. Amém, queridos? Mas eu fazia isso. Amém, eu também fazia. Irmãos, eu viajei todo o Brasil e fora do Brasil, na América Latina, em várias igrejas. Eu e a pastora, algumas ela não estava junto, em grandes igrejas nesse modelo. Entre elas, a maior do Brasil era no meio da selva amazônica, em Santarém. Uma cidade com 300 mil habitantes, que eu conheci uma igreja com 70 mil membros. Eles tinham 70 embarcações na época que atendiam os ribeirinhos, levando médicos, levando dentistas no meio da selva amazônica. Nós ficamos uma semana de imersão naquele lugar. O que nos fez chegar até aqui, essa estrutura que Deus nos deu, essa estrutura não é para ela ficar vazia, é para nós enchermos de pessoas cheias do amor de Deus. Posso ouvir um amém? Porque eu e você precisamos cumprir uma missão. E essa missão é pregar o Evangelho de Jesus. E esse Evangelho não é colocar rótulos em cima das pessoas. Não é isso, irmãos. É nós entendermos qual é o nosso propósito. O porquê que Cristo entrou na minha vida. Irmãos, eu tenho tantos testemunhos que eu poderia contar para vocês. Sabe que uma das coisas que mais me chamou a atenção de Deus, eu cresci dentro de uma igreja cristã, foi os sinais, o poder de Deus manifestado na igreja. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção desde criança, a ponto que eu disse, Senhor, eu quero viver isso, eu quero isso na minha vida. O meu sonho nunca foi ser um pastor. E se eu soubesse que ia ser tão doloroso, eu tinha desistido já lá no início. Mas o meu sonho era outro, o meu sonho era ser um militar. E talvez hoje, com a minha idade, eu já estaria me aposentando na Força Aérea Brasileira. Como oficial, eu já estaria me aposentando. Mas esse não foi o propósito de Deus para a minha vida. Então isso não é algo que fica mutilando a minha mente, onde eu tenho arrependimento, por que eu não fiz isso? Eu não tenho arrependimento nenhum de ter escolhido servir a Deus e ser um ministro do Evangelho. Eu não tenho arrependimento nenhum disso. Amém, queridos? Mas o interessante é como que eu vivo essa vida debaixo de um propósito. Como que eu vivo essa vida? Amém, queridos? E hoje eu quero trazer a última mensagem do mês de julho. Na próxima semana nós iniciamos uma nova série. Nós vamos ter imersão de discipulado, de célula, até dezembro. Nós vamos caminhar o curso DP, Despertar com Propósito.
Nós temos muita coisa para nós fazermos. Posso ouvir um amém? Para que você possa crescer em Deus. Amém, queridos? Abre comigo, por favor, em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, verso do 18 em diante. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Algumas pessoas têm perguntado o que aconteceu com Daniel. O Daniel está em São Paulo voltando hoje. Na realidade, daqui 5 minutos, ele está pegando o busão. E vai levar quase 24 horas do interior de São Paulo até Porto Alegre. Então, semana que vem ele está de volta. Amém, gente? Ele está bem, ele está bem. Ele precisa desse tempo e foi estudar também para se aperfeiçoar mais. Amém, queridos? O guri não morreu não, graças a Deus. Amém? Tá bem, tá vivo. Bem vivo. Mateus 21, capítulo 21, a partir do verso 18. Vamos ler juntos? Quer dizer, me acompanha aí. Tem uma partezinha que você vai repetir comigo. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Repita comigo, mas não encontrou nada a não ser folhas. Agora segue, me acompanha. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levanta-te-se e joga-se no mar, assim será feito. Amém, queridos? Feche teus olhos. Pai, que essa palavra encontre morada em cada coração e que ela produza frutos poderosos e permanentes para glorificar o teu nome. Amém. Eu quero hoje trazer uma explanação para vocês sobre essa figueira, esse texto muito conhecido no meio evangélico, no meio cristão. E eu vou dar um subtítulo: a figueira sem fruto. Digam comigo, uma vida de aparência ou de fruto? É uma pergunta, tá? Porque tem um ponto de interrogação. Não está o ponto de interrogação aqui, mas tudo bem. Ah não, está ali, perdão. É a falta do óculos. Uma vida de aparência ou de fruto? E aí? Esse texto é um texto muito interessante porque acontece essa situação onde Jesus, ele está indo com os seus discípulos e ele avista essa figueira. Não era, olha, ele estava com fome, não era época de frutos, de figos. Vamos lá, né, gente, falando um pouco de biologia e de botânica. Figueira não dá uva, né? Diga amém. Já pensou eu falando, pagando esse mico aqui? Não, né? Figueira dá figo. Certo? Mas entenda, ele avista, olha ela frondosa, cheia de folhas, mas não era a época de frutos. Jesus passa e ele amaldiçoa essa figueira. Ao longo dos anos, desses anos de pastorado, muita gente me questionou sobre isso. Por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Por que ele lança uma palavra sobre ela? Agora nós vamos para um outro texto. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E Marcos também tem um relato sobre isso. Vamos em Marcos capítulo 11, verso 12 em diante. Eu quero ler esse outro texto. Evangelho de Marcos, na sequência de Mateus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, olha que interessante agora a visão de Marcos. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser o quê? Folhas. Porque não era tempo de figos. Verso 14, então disse a figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Olha que interessante agora isso aqui. Não era tempo de figos. Então não era o tempo de ter frutos.
Só que há uma situação muito interessante. Aquela figueira, ela passava uma imagem falsa. Uma imagem promissora de algo que ela mostrava, mas ela não tinha. Estão entendendo? O que chamou a atenção em Jesus, Jesus não foi injusto com aquela árvore, mas ele sabia o que ele estava fazendo. E é tão interessante a maneira, nós começamos lendo Mateus, a maneira que o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, ele relata, e depois Marcos relata esse texto. A figueira parecia promissora, cheia de folhas, sinal que poderia haver o quê? Frutos, figos. Mas quando Jesus se aproximou, encontrou somente aparência, sem fruto algum. Mesmo não sendo a época de figos, havia uma expectativa de algum sinal de produtividade. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Quantos de nós vivemos assim? Muitos hoje, nós vivemos numa sociedade extremamente superficial em muitas coisas. Há uns anos atrás eu ganhei um livro sobre relacionamentos líquidos. Eu tenho esse livro até hoje, muito interessante para quem está estudando e quem faz psicologia ou trabalha em empresas. Esse livro é muito interessante. Relacionamentos líquidos. A nossa sociedade hoje, ela avança cada dia mais. Olha a inteligência artificial, o vídeo que está circulando essa semana, o criador da inteligência artificial da IA, ganhou o prêmio Nobel, mas ele deu um alerta ao mundo. Inteligência artificial, já está falando, inteligência artificial. Aonde nós podemos depender dela de uma maneira tão a ponto de nós nos jogarmos a isso e nós começarmos a perdermos a nossa essência. É assustador hoje você pegar uma criança pequena, viciada em tela de celular. Eu não lembro o nome da doença agora. Essa semana eu estava estudando sobre isso. O nome já dessa doença, não lembro o nome agora, é um nome complicado. Mas a ponto que afeta a retina, cérebro, sistema neural dessa criança, a dependência que essa criança já tem, experimenta tirar o celular. Irmãos, hoje o castigo não é cortar uma sobremesa, é tirar o celular. Muitas crianças se jogam no chão, mordem os pais. Se é dentro de um supermercado, podem derrubar prateleiras, fazem uma esculhambação. Por quê? Porque se tirou o celular. Qual é a diferença de alguém que depende de uma cocaína, de uma maconha, que é viciado em qualquer outra coisa? Prometo que na próxima vez que eu tocar nisso eu vou trazer um nome, que agora realmente eu não me lembro. E eu não vou pesquisar agora. Mas é muito sério isso, gente. Hoje nós temos relacionamentos, antigamente os relacionamentos até de vizinhos, eles eram diferentes dos de hoje. Eu lembro da minha mãe. Vai ali na Dona Odete, saudosa Dona Odete, que já descansa. Vai lá na Dona Odete e busca uma xícara de açúcar. Nomofobia. Muito obrigado. Nomofobia. Grato. Que essa dependência tão terrível, nomofobia. Mas antigamente, voltando ao assunto dos vizinhos, vai ali na Dona Odete e busca uma xícara de açúcar. Quem é desse tempo? Não precisa ficar preocupado com a tua idade, irmão, está tudo de boa. Né? Vai ali na Dona Maria e busca uma xícara de farinha de trigo. Que tempos bons que não voltam mais, gente. Tempos em que nós entrelaçávamos relacionamentos. Os relacionamentos eram muito mais duradouros, eram diferentes. Mas os tempos mudaram. Com certeza os tempos mudaram, mas a nossa essência nós não podemos perder. Eu já vou voltar no ponto aqui. É que nem a história, eu te amo, mas eu abandono. Mas que amor é esse? Esse amor é fajuto. Esse amor é de mentira, porque quem ama não abandona.
Quem ama não deixa. Eu te amo, meu amor. Sim, eu te amo, mas é o seguinte, tu dorme numa cama, eu durmo no outro. Mas que negócio é esse? Que amor é esse? Que casamento é esse? Isso não existe, gente. Quem ama, confia. Quem ama, cuida. É que nem nós amamos pessoas como igreja, então nós temos que pagar o preço e cuidar de pessoas. Seremos traídos, muitas vezes injuriados, perseguidos, faz parte de todo o processo. Mas quando eu digo eu amo pessoas, eu preciso cuidar de pessoas. Se nós falamos que nós temos uma missão, porque irmãos, entenda, nós somos chamados para um propósito muito além. E aí que eu volto a dizer, não quero que você se ofenda, e você não tem que se ofender com isso, mas entender o que Deus quer falar com você. Nós somos chamados muito além de participar de uma reunião de domingo. Esse culto, que em breve se tornará em 1 ou 2 cultos até pela manhã, tem que ser um culto de celebração, para nós agradecermos a Deus dos frutos que nós estamos colhendo, daquilo que nós plantamos. Esse é o poder do evangelho, gente. É, sabe, entrar pessoas por essas portas e a gente dizer, eu me lembro que um dia eu falei sobre isso, alguém se ofendeu comigo, ficou extremamente bravo, o Senhor pregou para mim, eu falei, mano, se tu está achando que eu estou preparando um esboço só para ti, é porque tu não entendeu nada. O dia que eu disse, e se um travesti entrar por uma dessas portas? Nós vamos fazer o que como igreja? Vamos apedrejá-lo e julgá-lo? Que isso, aqui não é o teu lugar, aqui é o lugar dele. É aqui. É aqui. Mas é que a gente é muito hipócrita como igreja. A gente gosta mais de cuidar da vida dos outros, de cuidar da nossa vida. Aí a gente dá uma de crente, a gente é crente no domingo, a gente lá fora a gente não é, a gente é um endemoniado. E é desse tipo de mensagem que eu gosto de pregar, gente. Porque nós somos chamados com uma missão. Um dia desses eu vi um testemunho tão forte de um pastor falando que um jovem o procura. E esse jovem, a sua identidade sexual tinha mudado. E eu não estou expressando aqui um preconceito, porque eu tenho amigos que são homossexuais e são gays. Então não é sobre isso que eu estou falando. Inclusive eu tenho uma familiar. E eu amo ela é minha prima. E se ela estiver me assistindo, um beijo para ti. É sério. Não estou falando de preconceito, estou falando de uma realidade. Mas como que nós agimos diante disso, como igreja? Nós somos aqueles que apontamos? Ou nós somos aqueles que amamos as pessoas? Tem 2 caras que dormem lá na frente da igreja. Irmãos, a partir de setembro, nós vamos retomar o projeto da igreja de fazer a frente da igreja, amém? Vou levantar mais recursos, a gente vai concluir aquilo lá. Mas tem 2 camaradas que dormem lá embaixo daquela barraca. Todo dia eu me incomodo de ver aquilo lá. Tinha até uma cueca pendurada esses dias. Mas eu pensei, coitados, deixa eles lá. O pai muitas vezes levava café para o seu Pedrinho que morava lá. Nós somos igreja. Agora eu vou chegar lá e vou tacar fogo neles, como alguns fazem, e queimam pessoas que estão na rua. Sabe o que eu disse para eles? Olha, o dia que a reta escavadeira vier aqui para alinhar esse terreno, eu vou avisar vocês com antecedência. E vocês vão ter que procurar outro lugar. Simples. Está resolvido. Amém, gente? Porque nós somos igreja. Nós amamos. E o nosso amor, ele não pode ser um amor de aparência. E aí aqui eu volto a esse texto que Jesus disse. Eu quero trazer 4 pontos. A figueira parecia promissora, por quê? Porque ela tinha folhas, ela era frondosa, mas ela enganava, ela não tinha fruto. Ela não tinha fruto. Sabe que nós somos conhecidos pelos nossos frutos? E vou dizer algo para vocês, pode vir a tormenta que vier, quando nós temos frutos, nós permanecemos em pé. Pode soprar os ventos mais fortes, se nós temos frutos, nós estamos no Senhor. Os nossos pés estão no Senhor. Quantos de nós vivemos assim, com aparência de piedade? Frequentamos cultos, carregamos Bíblias, mas não temos frutos reais dentro de nós. Frutos reais. Quais são os teus frutos? Não precisa responder. Quais são os teus frutos reais? Quais são? Segundo ponto, maldição e propósito.
Olha o que Jesus falou, gente, muito forte isso. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Olha o que ele diz. Alguns podem dizer, meu Deus, Jesus estava raivoso nesse dia. Esse dia Jesus ensinou algo dramático aos seus discípulos, a ponto que eles ouviram. Marcos relata esse detalhe. Mateus nem tanto, mas Marcos relata, e os discípulos ouviram isso. Essa figueira, ela também representava Israel, um povo com aparência de religiosidade, mas rejeitava o Messias, e eles não produziam mais frutos de justiça. Então essa figueira, ela também tinha uma representação de Israel. E eu vou dar um exemplo para vocês, a ponto que um dia Jesus cura uma mulher encurvada no sábado. Essa mulher vivia assim, e Jesus a cura. E eles vieram, acaso é possível curar no sábado? Então Jesus responde com outra pergunta: acaso vocês não dão água e de comer aos seus animais no sábado? Levanta e anda. E ela endireitou, e ela seguiu. Era uma vida de religiosidade. Sabe o que a religiosidade faz? A religiosidade, ela nos envelhece por dentro, nos rouba a alegria. A religiosidade nos rouba a alegria, porque nós vivemos uma capa de aparência. E nós precisamos viver uma vida de verdade em Deus, amém? E eu não estou falando para você ficar 24 horas dentro da igreja, não se trata disso, mas de você entender o poder de Deus sobre a tua vida. Será que apenas estamos parecendo cristãos? Ou estamos de fato produzindo fruto de paz, de amor, de paciência, de bondade, de domínio próprio? O que nós estamos produzindo? Terceiro ponto. Aquela figueira, ela refletia algo, mas ela era o resultado de uma vida estéril. Irmãos, todos nós somos chamados para gerar. Nós não fomos chamados para ser estéril. No Antigo Testamento, uma mulher que não gerasse filhos, ela não era bem vista na sociedade. E não estou falando se ela tinha que gerar filhos, não é filhos. Por exemplo, se ela tivesse um filho, ok. Porque o seu ventre foi uma dádiva de Deus. E nós na vida cristã, irmãos, nós somos chamados para dar frutos, gerar pessoas. Faça uma reflexão, quantas pessoas estão conectadas com você? Quantas pessoas você conhece? Amigos, colegas de trabalho, de faculdade, enfim. Quantas pessoas se relacionam com você? Não precisa levantar a mão que você sabe que precisa de Jesus. Aí já está. Todos nós. Eu não sou, e eu não gosto daquele evangelho que fica dizendo, porque você vai para o inferno, porque isso, porque aquilo. Irmãos, a gente não ganha as pessoas na porrada, na pancada, e muito menos com acusação. Nós ganhamos as pessoas demonstrando o amor de Jesus. Como Deus agiria no meu lugar? Como Jesus agiria no meu lugar? Eu gosto muito de uma expressão que nós somos a Bíblia aberta para a sociedade. Eu posso ser uma Bíblia aberta sendo um bom pagador das minhas contas. Amém? Um bom pagador. Eu posso ser um bom cristão com os meus frutos, demonstrando o amor que eu tenho pela minha esposa, pelos meus irmãos, com as obras que eu faço. Na enchente, meu Deus, vocês são uma igreja exemplo, irmãos, nós não fizemos mais do que a nossa obrigação como igreja. Eu tenho um sonho, e vou dizer para vocês, e eu vou ver ainda de cabelinho branco, talvez, não sei aqui ou na igreja maior ou menor, não me interessa, mas eu quero ver asilos, escola. Isso não morreu dentro de mim. Isso não morreu. E Satanás também ouve isso, não morreu.
diabo. Isso está muito vivo dentro de mim. De poder ministrar o Evangelho, de ver crianças sendo educadas com excelente educação. Nós precisamos ter visão de reino, gente. E isso é visão de reino. Nós não estamos nessa cidade para competir com uma igreja A, B ou C, longe disso. Nós estamos aqui para dizer para as trevas que nós estamos em pé e nós continuaremos pregando o Evangelho de Jesus, libertando os cativos, restaurando vidas, acreditando na missão do Evangelho. É isso, gente. Não adianta eu ler bons livros se eu não boto em prática o que eu leio. Não adianta eu postar tanta gente que todo dia bate fotinha e posta ali, só para fazer média na internet. Salmo 23, Jesus nunca foi o teu pastor. Você nunca acreditou na provisão dele. A internet aceita tudo. Não estou bravo, tá? Resultado de uma vida estéril. E Pedro, lembrando-se disso, lá no livro de Marcos, disse: mestre, eis que a figueira que você amaldiçoou secou. Pedro lembrou, secou. Uma vida sem frutos espirituais não permanece em pé. A secura da figueira é um alerta. Deus espera fruto dos que professam o seu nome. Diga assim: Deus espera fruto da minha vida. Ele espera, irmãos. Não importa se eu sou baterista da igreja, eu tenho que dar fruto. Não importa se eu sou humano, que eu cuido dos carros com muito carinho, e eu amo esses irmãos que trabalham aqui na igreja, que são voluntários, que cuidam do carro. Todos nós somos chamados para dar frutos. Todos nós. Não é porque eu canto, eu não preciso. Você é um dos que mais tem que estar em evidência. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Não basta conhecer a palavra, é necessário viver a palavra. Viver a palavra. Amém, queridos? Viver a palavra. Não é servir por servir, é servir vivendo a palavra, conhecendo, tendo uma vida devocional, uma vida que vai refletir nos discípulos que nós vamos fazer. Até porque eu vou dizer uma coisa para vocês: nós reproduzimos segundo a nossa espécie. Isso é muito forte. Eu reproduzo segundo a minha espécie. Pé de bananeira não dá bergamota, dá banana. Sabe o que significa? No campo do discipulado, o que eu tenho eu transfiro. Se eu sou uma pessoa bondosa, quem eu cuidar vai se tornar bondosa como eu, porque vai ser o reflexo da minha vida. Mas se eu tenho todo um arquétipo de maldade dentro de mim, quem eu discipular se torna semelhante ao seu discipulador, a pessoa que lhe cuidou. Eu sou hoje reflexo de ensinos que eu trago dos meus pais. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E nós estamos falando do poder do Evangelho. A vida é feita de escolhas. E nós vamos arcar com as nossas escolhas. E as escolhas trazem consequências. Não basta mostrar folhas, aparência. É preciso oferecer frutos. E fruto é sinal de transformação. Diga comigo: frutos é sinal de transformação. Amém? Então entenda, eu gero frutos e eu estou dando sinal de uma transformação poderosa, poderosa. Na reta final, ponto 4, fé, arrependimento e frutos. Em verdade vos digo que se tiveres fé, tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Vamos repetir esse versículo? Diga assim: em verdade vos digo, se tiveres fé, tudo o que pedirdes em oração, crendo, diga assim: eu receberei. Pega isso aí para você, isso é a palavra de Deus, aplauda Ele. Aleluia.
Aqui Jesus está falando sobre fé, está falando sobre arrependimento, e Ele está falando de frutos. Se eu tenho fé, eu tenho arrependimento, e eu vou gerar frutos. Eu já falei isso algumas vezes. Eu lembro-me que quando eu estava pregando lá no primeiro prédio, na 45, e era um domingo que nós tínhamos vindo de uma conferência internacional em Sapiranga, com pastores da Inglaterra, e eu mostrei um vídeo, escute isso, de uma pastora paralítica, muitos anos depois de um acidente de carro, e essa mulher voltou a andar, depois de 20 anos. Então vocês pensam, eu fiquei 4 dias naquela conferência, eu volto, e eu cheguei para a igreja, e eu disse, olha, eu vou mostrar algo para vocês. A igreja era bem menor, e eu joguei aquele testemunho na tela, esperando, nossa, agora o fogo vai descer, pastor Éder, as pessoas vão se rolar, vai ser um negócio. Ninguém se mexeu, ninguém disse um amém. Aquilo me deu um sentimento de frustração tão grande. Falei, meu Deus, mas que povo incrédulo. Mas escute, e eu disse assim, vamos colocar em pé, irmãos. Sério, eu por dentro fiquei frustrado. Pô, era um testemunho de alguém que levantou de uma cadeira de roda depois de 20 anos. E quando nós estamos cantando uma canção, Ressuscita na época, entrou um cara. A igreja tinha um corredor aqui, tinha um lado de cadeiras, 2 de cadeiras, e tinha só um no canto, pequeno, 100 e poucas pessoas cabia. E esse cara veio pelo meio, um cara pequeno, forte, ele veio. E na hora, eu olhei para ele, eu desço, não era dessa altura, era menor assim, a plataforma, o palco, eu desci. Eu disse, pastor, eu preciso te falar uma coisa. Abriu a camisa assim, tinha uma cicatriz. Olha isso aqui. Eu já fui esfaqueado várias vezes, quase morto. Eu saí de Gravataí, eu vim aqui no bar, atrás da minha esposa. Escute isso. Eu vim aqui nesse bar. Eu vim perseguir a minha esposa, porque eu queria matá-la. Mas quando eu estava naquele bar, eu sou desviado. Jesus entrou no bar e disse, sai daqui e entra na porta daquela igreja. Porque há uma palavra para você nessa noite. E ele falou isso para mim aqui. Olha que interessante como é que Deus faz. Ninguém tinha falado nada diante de um testemunho de um milagre. Ele entra, ele vem, eu falei, tu está falando sério, querido? Ele disse, sim, pastor. E a minha esposa está lá atrás. E eu falei, querido, igreja, ouça isso. Eu peguei ele assim, virei ele. E ele, quando ele contou isso, irmãos, veio uma onda de poder sobre a igreja naquela noite. Foi uma coisa tão poderosa sobre a igreja, que começou um despertamento tão incrível. Irmãos, nós não sabemos o que Deus pode fazer, mas Ele é um Deus que Ele faz. Você não tem que se preocupar com os processos que Ele vai te esmagar. Se preocupe em servir a Deus e ter um coração disposto a obedecê-lo. Não se preocupe aos processos. Amém? É que nem terapia de casais. Não se preocupe com um processo. Se submeta. Simples assim. Amém, queridos? Se você vai procurar um terapeuta de casais, ele vai dizer, você tem que submeter o processo. Ponto. Mas é que, vai ser toda quinta-feira à noite, eu não posso, então nem entra. Tem um processo. É aquela história, eu como muito açúcar e depois eu reclamo que Deus não me curou da diabetes. Essa fé louca não vem de Deus. Amém, gente? Essa fé não é uma fé que vem de Deus. Essa fé é uma fé louca. E essa não é a fé que Deus deposita em nós. A fé que Ele deposita em nós é uma fé obediente. A minha parte eu tenho que fazer. A minha parte eu tenho que fazer. Deixa eu ir para a reta final. Deus está falando com você? Após esse evento, Jesus fala sobre uma fé verdadeira, ou seja, depois que aconteceu isso, os discípulos questionaram por que a figueira ficou seca, por que tu amaldiçoou a figueira. Jesus explica e Ele diz, em verdade vos digo, que se tiveres fé, tudo que pedires em meu nome. Irmãos,
Eu creio que tem coisas que nós precisamos dizer na nossa vida. Eu não te aceito mais, eu amaldiçoo todo fruto ruim da minha vida. Amém? Você tem poder com teus lábios para declarar isso e dizer: eu não aceito mais isso na minha casa, na minha família, nos meus negócios, na minha vida pessoal. Nós temos poder para anular isso, queridos. O caminho para uma vida frutífera começa com fé genuína, arrependimento sincero e obediência contínua. Obediência contínua, não é obedecer hoje e desobedeço amanhã. Conclusão, a figueira que Jesus amaldiçoou nos ensina que Deus vai esperar de nós frutos. Ele vai esperar de nós, porque nós nascemos para gerar frutos. Sim ou não? Nós nascemos. A aparência sem essência é inútil diante de Deus. Eu posso ter uma bela aparência, aquela figueira era verde, mas ela não tinha fruto. Isso chama a atenção de Jesus. Para quê? Para um engano. A fé verdadeira resulta em transformação. Resulta em transformação. E sabe qual é o desafio que nós temos todos os dias? De examinar as nossas vidas, olhar para dentro de cada um de nós. Isso que eu estou falando para você é o que eu faço todos os dias. Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos examinar. E dizer: Senhor, eu gosto tanto daquele texto que diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Uma outra tradução, se eu não me engano, algum caminho tortuoso. E guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, que essa noite possa ser uma noite de reflexão, que a gente possa olhar para dentro de nós e dizer: eu quero me tornar uma pessoa frutífera. Amém? Em todas as áreas. Eu quero me tornar uma pessoa frutífera. Eu quero dar frutos. Que você dê frutos nos teus negócios, na tua faculdade, no meio da tua família, dos teus amigos. Outro dia um irmão nosso fez uma cirurgia no coração. E eu soube por causa de uma postagem que ele fez. Eu falei para ele: eu vou mandar uma oração para ele. Talvez eu não poderia estar lá no UTI com ele, mas eu mandei uma oração, irmãos. E nós temos que acreditar nisso, é por fé realmente. Amém? Que nós nos movemos. Talvez de repente algum amigo de você, teu, liga para você e diz: olha, eu não estou bem, o que você pode fazer? Grava um áudio. A gente grava tanto áudio, né? Grava um áudio dizendo o seguinte: eu vou fazer uma oração por você agora. Talvez vai ser o maior presente que você vai mandar para essa pessoa. Olha, em nome de Jesus eu oro pelo meu amigo. Não precisa fazer uma oração: oh meu Deus, Criador dos céus, da terra, grande é o Shaddai. Não, ora, faz uma oração simples. Senhor, nosso Deus e Pai, eu abençoo a vida do seu João, do seu José, da Maria, do Pedro. Amém. E amém, gente. Você fez a tua parte, Deus vai fazer a dele. Amém, queridos? Pedir para o ministério de louvor subir. E eu quero nessa noite orar com você. Vamos nos colocar em pé? Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Eu quero que nesse momento você comece a refletir e autoexaminar o teu coração e dizer: Senhor, eu preciso rever algumas coisas na minha vida. Eu quero ser uma pessoa frutífera. Eu quero dar frutos. Aqui você pode fazer essa oração. Eu quero dar frutos. Faça isso. Olhe para dentro de você. Se você puder colocar as mãos na altura do teu coração, faça isso nesse momento. Feche os teus olhos. Pai, nós bendizemos o teu nome nesta noite, Senhor.
nós nos humilhamos diante de Ti, Pai. Nós reconhecemos que nós precisamos ser frutíferos em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos dar frutos. Pai, Tu és um Deus que Tu sonda e conhece o nosso coração. Tu conhece o coração de cada um que está aqui nesta noite. Pai, muitas vezes nós trazemos cargas, pesos de angústias, de medos, de traumas, coisas que nos prendem, que nos amarram, que nos seguram. Mas nós, Deus, estamos diante da Tua presença e Tu és um Deus que conhece o nosso coração, e por isso, Pai, nós nos humilhamos diante da Tua presença nessa noite e declaramos que Tu és Senhor das nossas vidas. Abra o teu coração para o Senhor. Diga para Ele referente a coisas que você quer que Ele mude na tua vida, que Ele transforme na tua vida. Ele é um Deus tão poderoso. E quando nós temos fé, arrependimento, a transformação vem. Fé, arrependimento e transformação. Nós temos fé, nós nos arrependemos e nós entramos num caminho poderoso de transformação. Vamos adorar o Senhor? Essa canção é uma oração e nós vamos declarar ela nessa noite. Sonda-me, Senhor, Declare isso. e me conheces. Aleluia. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Aleluia. E enche-me até que em mim se ache só Ti. Então Sonda-me. usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, Como ponte, ponte sobre as águas, como abrigo. como abrigo no deserto. Declare isso. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer. hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos declarar essa canção. Sonda-me, Senhor, Declare isso. me conhece. Aleluia. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só Ti. Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Como flecha. flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, Declare isso. transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Quebranta-me. quebranta
suas mãos. Pai, eu oro nesta hora, porque Tu és um Deus que nos sonda e nos conhece. Tu és como um farol que brilha à noite. Senhor, Tu és a ponte que nos liga ao outro lado de uma jornada extraordinária de fé, uma jornada de milagres extraordinárias. Pai, nesta noite quebranta o nosso coração. Senhor, derruba toda fortaleza na nossa mente, toda fortaleza de medo, de insegurança, de angústia, de depressão. Pai, nesta hora, Tu és aquele que conhece cada um de nós, por dentro e por fora, mas Tu és aquele que sonda os nossos pensamentos, as intenções do nosso ser, as mais terríveis ou as mais secretas ambições e pensamentos. Senhor, Tu és aquele também que vai lá no nosso íntimo e conhece os sonhos mais extraordinários que estão dentro de cada um de nós. Então vem nesta hora, Senhor, nos tocar, que sejam despertados sonhos que estão adormecidos em nome de Jesus. Talvez Deus te deu ideias, te deu projetos, te deu sonhos, e você está dizendo: eu não tenho capacidade de fazer isso. Comece a mudar esse pensamento, mude esse sistema de crença, tira do teu vocabulário esse talvez, esse não consigo. Diga a Deus: eu preciso me libertar, eu quero uma mudança radical dentro da minha vida, no meu interior, e a mudança que Deus quer fazer de dentro para fora, dentro de você. Você é uma pessoa extraordinária em Deus, Ele colocou dentro de você o Espírito Santo. A força de Deus, o próprio Deus está dentro de você. Não tenha medo de avançar, não tenha medo de seguir. Senhor, Tu és um Deus que nos sustenta, Tu és um Deus que quebranta o nosso coração, e os quebrantados são atraídos à Tua presença. Um coração quebrantado e contrito, diz a Tua palavra, que Tu jamais desprezarás. Vamos declarar como um farol. Como um farol que brilha à noite, Como ponte. ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Repete comigo essa oração. Diga: Senhor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tomo posse dessa palavra. Coloca a mão assim na tua cabeça, sobre a minha vida, sobre o meu, agora no coração, sobre o meu coração. E eu declaro que esta palavra, ela produzirá muitos frutos na minha vida, porque eu quero ainda ajudar outras pessoas a conhecer o verdadeiro amor de Deus. Aplauda ao Senhor.